Olá, amigos, professores e orientadores que assistem à TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Conosco aqui no estúdio, Luciana Custódio, que é coordenadora da Secretaria de Formação do Simpro DF. Oi, Luciana, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom, vamos abordar neste programa a soberania nacional, defesa à Petrobras, né, e defesa da educação. Bom, eu informo quem estiver assistindo o programa pelas redes sociais, principalmente pela fanpage da TV Comunitária e do Simpro. Vocês podem enviar perguntas que a Luciana vai responder aqui ao vivo. Isso. Bom, vamos lá. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho. É claro que é uma pergunta um pouco óbvia, mas é importante para quem está nos assistindo contextualizar, né? Uhum. Então, o que é o petróleo e para que ele serve? Na verdade, quando o Simpro emplacou essa campanha em defesa da Petrobras com o mote, né? O petróleo é nosso, os royalties do petróleo são da educação, foi em função da proposta da alteração da lei de partilha apresentada pelo Serra. O que acontece? Para falar um pouquinho de petróleo, é importante a gente entender a importância que tem o petróleo na geopolítica mundial, né? Os países onde tem reservas de petróleo, eles possuem um ranqueamento a partir da riqueza da sua nação com essa reserva. Nós tínhamos o petróleo, ele desde remota a sociedade tem existência de petróleo em asfalto desde 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, o ser humano se baseou na queima do combustível fóssil para evoluir, né? Isso. Então, ele começou a ser utilizado em maior escala a partir das produções, das relações sociais, para acelerar lá a produção capitalista e aí para chegar mais próximo aos locais. Aí foram desenvolvidos os veículos motorizados, né, com a questão do combustível, enfim. A primeira perfuração do petróleo remonta lá a 1892. Aqui no Brasil, a Petrobras foi criada em 1953, então 3 de outubro de 1953. Por que esse tema hoje da importância do petróleo, a importância da soberania nacional e que relação o petróleo tem com a educação? Porque dia 3 de dezembro, semana passada, foi aniversário da Petrobras e nós realizamos no Rio de Janeiro um grande encontro nacional dos movimentos dos atingidos por barragem, com movimentos sociais, entidades sindicais, Federação Única do Petróleo, a CNTE, em defesa da Petrobras. Por que isso? Nós sempre caminhamos ao longo da história com uma educação escolarizada muito segregadora e excludente. A educação escolarizada veio ter os seus primeiros ensaios de ser universalizada no Brasil 500 anos após o seu achamento, né? Então, com os investimentos do governo na época de 2006, descobriu-se aí a questão a grande riqueza que nós temos, que foi o pré-sal. O pré-sal trouxe para o Brasil, no ranqueamento dessa geopolítica mundial, uma colocação dos primeiros lugares. Então, a gente estava lá em quase últimos colocados, nós viemos para o topo, para terceiro lugar. Então, o petróleo move guerra no mundo, né? A gente pode lembrar em 2003 da ocupação do Kuwait pelos Estados Unidos, né? A própria situação do Oriente Médio atualmente é proveniente dessa exploração do petróleo, né? Por parte dos países capitalistas. Isso, né? E essa descoberta do pré-sal trouxe os olhos do mundo para o Brasil, porque nós já temos as maiores riquezas de água potável, né? De recursos hídricos. Nós somos o quinto país em bacias hidrográficas, a floresta amazônica, então a questão dos minérios. Então nós temos no Brasil as maiores fontes de energia, né? E aí os olhos do mundo começaram a se voltar para nós. E qual foi o grande ataque que nós sofremos com o golpe, pelo desgoverno do Michel Temer? Quando legitimou o golpe, a primeira lei que ele aprovou foi a lei da alteração do sistema de partilha da Petrobras, que ele retirava da Petrobras a exclusividade da exploração e do refinamento do petróleo. O que isso impacta na educação?
nós construímos e aprovamos o Plano Nacional de Educação. Claro. Né? Qual é a porcentagem para o pessoal saber que o pré-sal estava destinado no governo Dilma, né, em grande parte para a educação, coisa que nunca tinha acontecido até a data no Brasil. É porque nós não tínhamos uma fonte certa de financiamento da educação pública, que quando você fala da valorização da educação pública, você tem que pensar de onde vem essa fonte. Né? E quando a descoberta do pré-sal, para a gente, o petróleo, o que tem a ver com a educação, era a nossa esperança. Né? Era a esperança da gente mudar a realidade da educação brasileira. Por quê? Com o advento aí do pré-sal, o governo federal passado, foi no governo já da Dilma, a descoberta do pré-sal foi no governo Lula, e a Dilma aprovou uma lei em que destinava dos royalties do pré-sal, ou seja, dos impostos da exploração desse recurso, então destinava 75% para a educação e 25% para a saúde. Que é um montante aí que gira algo em torno de 37 bilhões aí por ano. Eu tenho aqui os números, depois eu vou citar algumas fontes para as pessoas poderem ampliar as leituras, né? Porque é importante a gente se empoderar desse debate, para a gente se informar, fazer defesa. Né? Claro. Né? Porque qual é o grande risco disso? Quer dizer, quando o Serra altera a lei da partilha, trazendo para as multinacionais a prerrogativa de explorar o que é nosso, aí a gente perde a soberania nacional. Então, o que é soberania nacional? Soberania é pertencimento. Né? Que seja para o povo brasileiro o que é do povo brasileiro. Né? E aí o desgoverno do Michel Temer assume, aprova já a alteração que inviabiliza o PNE, a meta 17, que é, por exemplo, a isonomia salarial com as demais carreiras. Na sua avaliação, superior, Luciana, né? o PNE tem sido duramente quebrado, por exemplo, nas suas intenções, porque tem tantas metas que eram interessantes e, de acordo com os golpes dentro da educação, essas metas foram derrubadas, né? Não é isso? Exato. O que acontece, na verdade, é que uma contra-reforma ela está articulada à outra. Você disse perfeitamente bem, porque a gente vem com essa questão da alteração da lei do sistema de partilha da Petrobras, tirando a exclusividade da Petrobras. Quando foi regulamentada a lei do Serra, o Temer disse que era um exagero a Petrobras ter exclusividade da exploração. Então, somado a isso, vem a lei do teto dos gastos públicos, que congela o Brasil por 20 anos, né? Vem a reforma do ensino médio, que é um ataque à universalização e à democratização da educação pública. Tem o PL da Mordaça também, que foi a lei da Mordaça, né, que silencia os professores, que está vinculado à reforma do ensino médio, quando você diz que não é importante estudo de sociologia, estudo de filosofia nas escolas, porque estão associadas à doutrinação, é uma forma do governo querer manipular o currículo que é ofertado na escola, né? E somado a isso vem a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, essas contra-reformas, elas estão articuladas para congelar o Brasil. Né? Congelar Inclusive, o Brasil no nosso setor jurídico, né, nacional, está bem complicado. Está bem complicado. Está bem complicado e assim, e a gente percebe que a gente tem que, nesse momento, disputar essa narrativa que está sendo colocada todos os dias nas famílias brasileiras, que a reforma trabalhista é sinônimo de modernidade, que é importante privatizar a Petrobras por conta da corrupção, né? Porque com o argumento da corrupção justifica-se a privatização da Petrobras, sendo que ela é uma empresa estatal que gera fontes, recursos para a gente, assim, inestimáveis. Né? A questão do pré-sal, para vocês terem ideia, antes da descoberta do pré-sal, antes de 2006, nós tínhamos petróleo para sustentar, porque o Brasil já está no equilíbrio de produção e consumo, não precisa importar, né? Então, se a gente investe nessa questão da exploração e da reprodução e da distribuição, que é o refinamento e a distribuição, nós teríamos aí por 16 anos esse recurso. Com a descoberta do pré-sal, esse prazo se estendeu para 176 anos. É interessante avaliar, porque você falou um pouquinho de geopolítica no início da entrevista, né? Se nós formos avaliar a conjuntura mundial, o Brasil estava num ponto de privilégios e esses últimos fatos, né,
vem, na verdade, fragilizando nossa posição Claro, de acordo com os outros países, né? E essa questão da corrupção, quer dizer, aí cai a valorização, né, do que a gente tem, por exemplo, da Eletrobras, da Petrobras, os desempregos. Por quê? Por conta da desvalorização no comércio mundial. Aí, né? Então, a gente começou a ficar refém do capital financeiro mundial. E o que esse governo pretende com essa medida, esse pacotão de medidas, é exatamente tornar o Brasil de novo uma colônia escrava do capital mundial financeiro. Né? Porque ele valoriza a inserção de multinacionais, que vem a questão lá de Mariana, né? Da barragem, aquela tragédia lá de Mariana, que até hoje tem 22 meses, até hoje as famílias... E nenhuma punição. Isso, né? Então, eles vêm para o nosso país, exploram o que é nosso, não nos oferecem segurança. A maior tragédia ambiental foi essa da barragem lá de Mariana, lá do Fundão. Até trouxe aqui um material para depois falar um pouquinho sobre o encontro do movimento dos atingidos por barragem. Então, a gente percebe que a gente ceder o que é nosso, perder a soberania para multinacionais é colocar o Brasil em extrema vulnerabilidade do ponto de vista de sua própria capacidade de produzir internamente e também de riscos como esse, né, contra a própria vida. Nós nos tornaríamos apenas mão de obra para essas empresas. Isso, né? exato. Se nós avaliarmos no histórico mundial, vários países fizeram e fazem isso, por exemplo, o que a Inglaterra fez com a própria Índia, né? A situação de pobreza que se encontra a Índia hoje, no geral da população. É claro que o que é mostrado internacionalmente é outra coisa, mas a pobreza que tem no país, né? Então, tudo isso é o quê? É quando administrações de outros países entram no nosso e usurpa a riqueza do país. E nós já temos o nosso histórico, né? Quer dizer, nós fomos extremamente explorados, né? O protótipo lá do modelo Casa Grande e Senzala está retornando agora com essa subserviência que o Congresso e o governo está nos colocando em relação a essas privatizações. E nós tínhamos... passamos por um histórico nesses últimos 12 anos, né? Últimos 14 anos, onde o Brasil estava avançando, tanto um debate vamos falar aí, de gênero, debate de preconceitos, acesso à cultura, acesso à educação, e aí uma série de golpes resultando num retrocesso sem tamanho. Né? A gente está vivendo agora, até trouxe aqui alguns dados, quero depois deixar aí com vocês a fonte. Ontem estava num seminário sobre a questão da soberania e a educação. Então, as universidades públicas federais tiveram um corte aí significativo, né? Só para a gente poder comparar, o FIES, que deveria ter ofertado 300 mil vagas em 2016, foi cortado, agora foram cortadas 90 mil vagas, né? Agora em 2017. Outro dado importante, em 100 anos... Até 2002, foram criadas 140 escolas técnicas. De 2003 a 2016, foram construídas mais de 500 escolas técnicas. Esses são dados importantes, principalmente para a gente que faz o debate da educação, quando a gente fala de pertencimento, de empoderamento, quando você insere a população numa categoria que era antigamente, há um passado recente, era excluído, né, de uma educação pública gratuita de qualidade. Né? Então, a proporcionalidade de hoje, número de jovens graduados, pós-graduados, é infinitamente maior por conta da política implementada de 2002 a 2015. Né? Infelizmente, agora, a gente sofreu um golpe que a gente vive um retrocesso que na educação e nas outras esferas também, a gente vai estabelecer uma luta aí geracional para retomar esse ciclo e para tentar reverter os prejuízos que isso vai trazer para a gente. A impressão que dá um sentimento nacional de abandono, né? Tá acontecendo a negligência com a população brasileira, porque tudo que a população quer não está acontecendo. E é toda a população brasileira que está sofrendo, né? A desvalorização do salário mínimo,
Aqui em Brasília, no Distrito Federal, 32 carreiras sem ter os seus acordos coletivos cumpridos, né, que foram reajustes que são lei. Nós temos um dado importante que faz um ranqueamento dos professores no Brasil comparado ao resto do mundo, à Europa, né, enfim. Nós recebemos 39% do que recebem os professores desses outros países. Então, é um debate muito complicado de se fazer. Quando nós tínhamos, na destinação dos royalties do pré-sal, uma possibilidade de cumprimento das 20 metas do PNE, porque não é só a questão da isonomia salarial, não é só a questão salarial. Isso abriria um novo horizonte, né? Sim, um novo horizonte da formação, né, da valorização da escola pública, do valor da quantidade destinada por aluno, da criação de escolas. Então, o que nós tínhamos de esperança a partir da destinação, que era a lei, quando é lei, há uma obrigatoriedade de destinação desse percentual, que não é pouco, 75% dos royalties, mais 50% do Fundo Social para a educação e 25% para a saúde, era para a gente uma esperança de mudar a realidade da educação brasileira. E agora a gente caminha aí, tem uma grande guinada, né, para trás com essa alteração. Um comparativo interessante seria o valor do salário dos professores com esses países onde a educação é a prioridade, né, com o salário dos políticos. Isso. Se nós observarmos, é bem diferente, né? Claro, e aí não tem uma relação democrática, né? Não, quer dizer, o trabalhador lá comum, a empregada doméstica, que foi valorizada há um tempo atrás, né? Com a regulamentação da carteira de trabalho assinada, o reconhecimento da sua profissão, os trabalhadores do campo com a possibilidade de terem subsídio do governo federal, de estabelecerem as suas produções agrícolas. 2020, a projeção para 2020 é que o Brasil seja o país com maior produção de alimentação. Então, por que a gente não investe nisso, nas pequenas economias solidárias? Nós não investe no agronegócio, investe nos empresários, porque são eles que financiam as campanhas e aí depois os deputados, está aí esse Congresso comprado. Nós estamos com um Congresso com uma pauta extremamente comprada, né, contra a população brasileira. Isso fragiliza a população, fragiliza principalmente os trabalhadores, né? Mas a economia fica muito comprometida. Fica, porque, veja bem, se você não valoriza a economia interna do seu país, você não vai estar fortalecendo o seu país como Estado, como uma nação. Porque o trabalhador, quando ele melhora a sua fonte de renda, esse dinheiro, ele volta para a economia, ele vai consumir mais, ele vai comprar mais bens de consumo. Ninguém guarda o dinheiro embaixo do colchão, né? Quer dizer, esse dinheiro volta para a economia e o dinheiro movimenta. Mas a lógica desse governo tem sido exatamente o inverso, né? Você privatiza tudo, você contrata trabalhadorista, você regulamenta a partir da reforma trabalhista. Você terceiriza, fragiliza o vínculo do trabalhador. A questão do trabalho intermitente, o trabalhador está lá, mas ele não recebe por aquele horário, que às vezes tem a janela de trabalho. Hoje eu atendi uma professora do Paranoá, que tem 5 janelas durante a semana, mas ela precisa ficar na escola o período inteiro e ela só recebe pela hora dada. Então, essa já é a regulamentação da reforma trabalhista. E aí, falando na reforma trabalhista, eu quero aproveitar aqui o espaço, Ana Paula, para poder chamar toda a população brasiliense, comunidade do Distrito Federal, para a gente apoiar aqui essa lista de apoiamento pela anulação da reforma trabalhista. Então, é uma ficha que é um abaixo-assinado, tem alguns dados aqui simples. No Simpro, nós temos lá para disponibilizar, para o professor que online levar para sua escola, ou impresso. A CUT também tem, então a CNTE, todas as entidades sindicais estão aí numa luta, porque a projeção é que até novembro a gente recolha 1.300.000 assinaturas. Às vezes a gente pensa que é impossível, mas 11 leis já foram revogadas por iniciativa popular, né? Então, é possível assinar virtualmente, não? Sim, tem assinatura também virtual. Agora é importante colocar o número do título de eleitor, alguns dados simples, que é nome completo, endereço, número do título de eleitor, com os dados, zona, seção, endereço e o nome por extenso, entendeu? Então, esses super dados facinho, né? Só o pessoal acessar. Fácil. Exato. Então, a campanha nacional, essa campanha está sendo nacional, pela anulação da reforma trabalhista. E aí, falando em iniciativa popular, já vou passar para outra pauta. Uma outra publicação, né? Que é outra publicação que nós, enquanto base da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação,
O Simpro-DF representa a base do Simpro nessa plataforma, que é a plataforma camponesa e operária, em defesa da Petrobras e do Brasil, né, pressal para educação, saúde, emprego e direitos. Então, essa iniciativa também é para fortalecer essas ações populares, né, com a pauta específica em defesa da soberania nacional. Nós estamos fazendo aí uma formação a nível nacional e também a nível regional. A ideia é todas as escolas de ensino médio do Distrito Federal e de todos os estados pautarem a questão da soberania nacional com os estudantes, com os professores. No Simpro, nós faremos agora no final do mês, em função de outubro ter sido o dia do mês e o mês do aniversário da Petrobras, nós faremos outras pautas, que é uma edição que a gente sempre faz com pautas adjacentes, mas não menos importantes para a nossa luta, né? Já é tradicional, né? Isso, já é tradicional. Então, agora o tema vai ser exatamente esse, com a mesa composta por um companheiro da FUP, da Federação Única do Petróleo, para a gente desmistificar algumas argumentações falaciosas que é necessário privatizar a Petrobras, né? Que, pelo contrário, a gente precisa fortalecer o que é nosso como soberania nacional. Claro, aproveitando essa linha, seria interessante explicar para quem está nos assistindo quais são os perigos da privatização. O pessoal fala assim, se privatizar vai melhorar, vai ser melhor, mas daí não vai ser nosso. Né? Isso, eu vou até aproveitar para te entregar também, porque eu vou divulgar aqui um outro material que está excelente. É o Jornal Brasil de Fato, que fala exatamente com o mote privatizações vão doer no bolso do povo brasileiro. E aqui vem todas as iniciativas. Então, esse jornal está muito didático, está muito explicativo, fala da questão do pré-sal, fala da questão dos 22 meses de impunidade lá do crime ambiental de Mariana. A gente passando lá para segunda página, né, da soberania nacional, que a privatização, na verdade, ela é um crime contra a pátria. Está explicando um pouquinho da geopolítica. Da geopolítica, que pontos para entender a geopolítica do pré-sal. O outro lado da Lava Jato, que é exatamente esse que eu disse, que não é que tem que interromper os processos de investigação contra a corrupção, mas não é usar isso para desvalorizar o que é nosso, né? Então, é preciso fiscalizar, é preciso ter controle, mas junto a isso é necessário a gente fortalecer o que é nosso e não usar esses argumentos como sendo argumentos para justificar, vender para o exterior o que é nosso, né? Claro. E aí também aqui diz da questão assim, tem uma entrevista com o Zé Maria, que ele é da FUP, da Federação Única do Petróleo. Então, tá uma entrevista muito bacana. O preço do botijão de gás, que explode no governo Temer. E teve um novo reajuste hoje. De 12%, né? Sim. Então, já está acumulando aí um reajuste de 40%. Tem uma coisa interessante que eu observei aqui em Brasília, que é o seguinte. Qualquer posto de abastecimento que você vá, não tem mais etanol nas bombas. Só gasolina. E eles alegam que é porque não tem, está em falta no mercado. E não é. Se você atravessa para o Goiás, né, para o estado de Goiás, tem. É um direcionamento claro de fazer a população pagar, né? Com por certeza. Um valor maior. Então, essa questão do preço do botijão aqui também está vinculada à questão da privatização. Inclusive, eu quero sugerir aqui para o programa, para uma próxima edição, a gente trazer o companheiros do STIL, que é do Sindicato dos Urbanitários, para eles falarem um pouco sobre a privatização na Eletrobras, né? Provavelmente já está em pauta, porque tem um programa deles na grade da TV Comunitária de Brasília. Ótimo, que eles estão conosco também nessa plataforma. Depois eu vou falar um pouquinho da nossa ida ao Rio de Janeiro. Da nossa ida ao Rio de Janeiro, desculpa. Vou falar depois da nossa ida ao Rio de Janeiro, semana passada, né? Da importância que foi participar desse movimento. Então, aqui, na estimativa do Brasil de Fato, é que a população deverá se preparar para pagar um botijão com valor acima de R$100. Né? Então, nossa, imagina uma casa com uma família de 7, de 6. Não, e assim, aí tem algumas tirinhas interessantes, né? Você sabia que entre 2003 e 2016 o preço do gás vendido pela Petrobras às revendedoras não sofreu nenhum reajuste? É um dado importante. Com certeza. Né? Da gente fazer um comparativo do que é você priorizar o que é seu, porque você produz, você administra e você repassa com preços mais acessíveis do que você vende para as multinacionais, que os cálculos são exorbitantes, né? Tem a participação aqui da Nilza, que também faz parte do Simpro, né? Ela está falando aqui, Nilza Cristina Santos, que é importante defender a soberania nacional
e que isso, defender a soberania nacional é defender o Brasil, né? A educação, Exato. a saúde. E a Nilza passou por uma experiência interessante, que ela foi ao Rio de Janeiro semana passada, acompanhando a delegação que foi de ônibus. Então, nós levamos mais ou menos umas 32 pessoas, né? Umas 4 do Simpro, outros companheiros do Estilo, do Levante Popular da Juventude. E ela viveu, né? Estava relatando comigo, porque depois eu fui para encontrá-los lá. E o que nós pudemos perceber, e do relato da experiência dela, de ter ficado acampada, porque o acampamento foi no Sambódromo. Então, é uma vivência do movimento social a partir da sua origem de base. Né? Quer dizer, você vai de ônibus, viaja 18 horas, fica acampado, come a partir da economia solidária. Então, a gente se reenergiza. Ela falou comigo, Luciana, foi tão importante viver aquele momento. A própria vivência vai empoderar, né? Isso, porque você percebe que não está sozinho, né? Com todas as dificuldades postas, tem lá, né, muitas pessoas em prol de um bem maior, que é em defesa da soberania e da participação popular. Claro. Porque o que o povo quer é isso, é participação popular, que é nosso, que seja decidido pelo povo. Claro. Né? Luciana, esse jornal, ele está disponível lá no sindicato? Está disponível no sindicato. Todo mundo pode ter acesso? Nós vamos, inclusive, distribuir para as escolas que forem participar do nosso debate Outras Pautas. Se quiser deixar alguns aqui na TV Comunitária, o pessoal pode pegar aqui, excelente. Né? E aí nós vamos distribuir, já faço aqui o alerta, né, e o convite. Fiquem atentos que nós iremos divulgar a data exata do debate do Outras Pautas com estudantes do ensino médio. Com certeza a TV Comunitária de Brasília vai cobrir, então vai veicular, então todo mundo vai poder assistir, mas seria bom participar lá também presencialmente no dia. Sempre disponibiliza ônibus para as escolas, né? A gente quer fazer dessa vez uma edição à noite e pela manhã, porque oportuniza estudantes do noturno e também da noite. Aí falar um pouquinho agora, que também consta aqui nesse jornal, um encontro que aconteceu a semana passada, que foi o Encontro Nacional do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragem, que essas pautas estão todas vinculadas à soberania nacional. Claro. Né? Nós fizemos uma marcha com mais de 20 mil pessoas. Muitas vezes as pessoas esquecem, o brasileiro esquece de uma catástrofe dessa que ocorreu. Isso. E as pessoas que passaram por isso de perto ficam ali. Isso. E é um movimento que ele não foi organizado a partir do desastre de Mariana, já é um movimento que existe como movimentos emergentes, né, desde lá do início do processo de redemocratização do país. Né? Eles se organizam porque os atingidos por barragem, eles sofrem ataques assim, em várias esferas, desde a desterritorialização, a tomada de território, né? Quanto à insegurança, quando eles vão para alguns assentamentos que não têm segurança, estupros de mulheres, então a questão da educação. Então, eles têm uma pauta que é bastante abrangente e a pauta central deles é: água e energia não são mercadoria. Né? Então, a pauta desse encontro foi muito importante. Algo tão óbvio, né? Isso. Então, foi muito legal a gente participar desse evento. O encontro durou uma semana, nós fomos só para o seminário de educação e para o ato lá da Petrobras. E é isso, né? É uma pauta que esse material todo está disponível no site. A Secretaria de Formação do Simpro também tem esse material. A escola que tiver interesse no debate, é só nos chamar. Nós temos um grupo regional de formadores. A gente quer que as escolas abram espaços para a gente fazer esse debate, né, para desconstruir muitas mentiras que são colocadas aí para justificar a venda do que é nosso, né? E volto a afirmar, soberania a gente só adquire com pertencimento. Então, não há soberania sem pertencimento. Né? Perfeito. E é isso. E o quadro, o cenário está muito desfavorável, mas foi muito importante ontem, participando de um seminário, ouvi uma frase do Marighella que assim, me tocou muito, assim, né? Que ele diz que não há luta que se perde, há luta que se abandona. Então, a gente não pode desistir. Muito forte. A gente não pode desistir, a gente tem que estar junto, o cenário está desafora, mas nós vamos retomar esse ciclo, porque nós precisamos deixar o Brasil para as futuras gerações com um mínimo de sustentabilidade. Com certeza. E é uma pauta que
rende muito, porque são tantas vertentes, né? Os desdobramentos são terríveis, né? Se você for ver onde vai desdobrando, né? Essa questão da privatização, essa questão da reforma trabalhista, a questão do congelamento do teto dos gastos públicos. Então, você vai sentindo depois, lá na ponta, o efeito prático disso o desmembramento dessa situação afeta todo mundo. Claro, lógico. Bom, Luciana, o TV Simples está chegando ao fim. Foi rapidinho. Passou rápido. Passou bem rápido. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Comunitária de Brasília. Obrigada. E mais uma vez no TV Simpro. Você quer se despedir de quem está nos assistindo? Então, é uma satisfação estar aqui. Os espaços de resistência são os espaços da comunicação, da gente compartilhar com o outro, né? Um outro olhar, que é o olhar do trabalhador e da trabalhadora, não o olhar de quem está lá gerenciando o país em prol de uma classe média, uma classe burguesa que não se importa, né, com o trabalhador comum. Então, dizer que o Simpro, há muito tempo, já deixou de fazer uma luta extremamente umbilical e só corporativista. A gente tem uma abrangência na luta, né? É a abrangência da saúde do trabalhador, é a abrangência dos direitos, é a abrangência da soberania nacional, é a abrangência dos direitos sociais. Então, me coloco novamente à disposição, o Simpro está à disposição para levar esse debate, levar todo esse material que eu apresentei aqui para vocês, tem lá na nossa entidade. Vamos compartilhar, vamos ser cada um aí uma sementinha plantada em cada escola, porque esse espaço também é um espaço curricular. Quando a gente fala aí de base nacional comum curricular, que ingesse, congela o currículo nas escolas. É importante a gente fazer desse espaço um espaço de disputa, né? É um território em disputa, o currículo, e currículo também é soberania. Soberania é pertencimento, a escola é nossa, o território é nosso, vamos nos empoderar dele. E nós estamos aqui para construir juntos, isso aí. Perfeito. E a TV Comunitária de Brasília também, junto Claro. com vocês. Bom, eu agradeço a todos vocês que acompanharam o TV Simpro através das redes sociais, canal 12 da NET. Informo que vocês podem rever o programa em todas as nossas redes sociais, no site, no canal do YouTube, tanto da TV como do Simpro, onde vocês vão poder rever as pautas e usarem até como material didático, né? Isso. E material de formação. Isso. Eu sou Paula Nogueira, agradeço novamente a sua presença aqui. Este foi o TV Simpro, muito obrigada e até logo.